Bem-vindo ao Entrevista, nesta série em que estamos debatendo, meta por meta, o Plano Nacional de Educação. Hoje vamos falar com a doutora em Educação pela PUC do Rio e diretora do Instituto Sinergos, Wanda Engel, sobre a meta 9, que trata do analfabetismo adulto e funcional. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Olá, Wanda, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bem, como vimos aí, essa meta trata de duas questões, o analfabetismo adulto e o analfabetismo funcional. Claro que elas são correlacionadas, mas exigem estratégias diferentes. Então, começo a te perguntar sobre a questão do analfabetismo adulto. Há quem diga, de vez em quando a gente ouve, que a gente tem aí 9%, o observatório do PNE, do Todos pela Educação, mostra bem isso, temos 9% hoje de adultos analfabetos. A gente quer erradicar até o fim do plano esse quadro. Porém, a gente tem um desafio aí que são principalmente pessoas muito idosas. Esse analfabetismo adulto está concentrado entre os mais velhos e a gente que é difícil trazer de volta para a sala de aula. E há quem diga assim, faz sentido, fazemos um esforço brutal para erradicarmos o analfabetismo de uma população que já não está mais tão inserida no mercado de trabalho, talvez ali no final. Qual é a sua opinião? Olha só, definir prioridades é sempre um negócio muito difícil, né? Mas você pode definir foco, né? Eu realmente considero que o foco são crianças e jovens que estão na escola hoje, que estão abandonando a escola, no caso da juventude, ou que estão deixando de aprender, no caso de algumas crianças e de jovens. Mas, quer dizer, você tem uma população aí que, de alguma forma, ela tem muita importância também na educação de crianças e jovens. Quer dizer, na verdade, uma família funciona mais ou menos como uma comunidade de educação, uma comunidade educativa. E uma família em que as pessoas têm o mínimo de educação, que tem o mínimo de instrumento, que nesse caso é o fato de saber ler e escrever. Isso incentiva as novas gerações a, estarem na escola, valorizarem a escola, se darem melhor na escola. Quer dizer, os dados todos mostram que a escolaridade da mãe é definitiva em problemas que a escola enfrenta, do tipo reprovação, evasão, etc. Então, se não pelo fato dessas pessoas em si, que, afinal de contas, os velhos hoje ainda têm um percurso de vida muito grande, né? Vamos dizer, o índice de mortalidade, quer dizer, o que chama de expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Eles felizmente vivem cada vez mais. Isso, cada vez mais. Então, com essa expectativa de vida, mesmo sendo velhos, entre parênteses, entre aspas, de 60 anos, já tem 30 anos pela frente. Então, não são tão velhos assim. Então, para eles em si, mas principalmente para eles como parte de uma família educativa. Isso seria muito importante. Agora, tratando da questão do analfabetismo funcional. E aí a gente tem também um estoque de população hoje, jovens adultos que já saíram da escola. Os últimos dados do Instituto Paulo Montenegro dão conta ali de que são 27% de jovens analfabetos funcionais no país, ou seja, são alfabetizados de forma muito rudimentar, não estão preparados para os desafios aí da vida, do mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem ainda esse percentual muito alto, muito maior do que o analfabetismo adulto, e a gente tem um problema também de estarmos ainda aparentemente produzindo analfabetos funcionais. O último dado Todos pela Educação indica que 27% dos jovens terminam o ensino médio sem um aprendizado adequado em português. Então, como é que a gente vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Fechar a torneira e resolver o problema mais adiante. Engraçado que o percentual é o mesmo, né? 27. Exatamente. Veja só, quer dizer, eu acho que existe hoje um foco de política importante na alfabetização, né? Tem o programa de alfabetização na idade certa, que está atacando o problema na sua raiz. Quer dizer, se esse país consegue que até 8 anos de idade todas as crianças
tenham um nível de alfabetização adequado, ou seja, não sejam analfabetos funcionais, aí você está fechando a torneira, né? Mas só que você tem esse passivo aí enorme de jovens, né? E esses são justamente aqueles que vão repetir, são justamente aqueles que vão abandonar, vão ser justamente aqueles que vão formar o enorme grupo que hoje, de 7 a 24, chega a 7 milhões. E de 15 a 17 são 2 milhões, você tem 9 milhões de jovens do grupo do nem, que não estuda, nem trabalha, né? Então, é esse grupo que a origem dele é o analfabetismo funcional. Então, é muito importante que se tenham políticas de... Quer dizer, o estoque não está sendo renovado, a gente está lá no PNAE, mas que, ao final, vamos dizer, da 5ª série, ou no início do ensino fundamental, tenha uma... Sabe, você lembra da admissão? Todo mundo tinha que saber o mínimo das 4 primeiras séries. Não ir adiante com problemas de analfabetismo. Chegou à 5ª, não deixa ir para a 9ª um analfabeto funcional. Chegou à 9ª, não deixa ir para o ensino médio. Quer dizer, haver políticas voltadas para essa questão, porque hoje, por exemplo, os índices de reprovação são altíssimos nesse país. Mas eu não creio que essas reprovações estejam ligadas ao problema do analfabetismo funcional. É muito assim, menino muito bagunceiro, é reprovado. Quer dizer, não existe uma reprovação com responsabilidade. Quer dizer, o que seria uma reprovação com responsabilidade? Não vou deixar seguir alguém que não tem os pré-requisitos necessários para a etapa seguinte. Se a gente cumpre esta prerrogativa da reprovação, mas não é reprovar do menino cumprir aqueles conteúdos da série em que ele foi reprovado. Não, tratar do analfabetismo funcional dele, você dá conta não só do início, mas dá conta do estoque. Wanda, o que fazer então com esses jovens e adultos que já estão fora da escola, estão trabalhando, provavelmente de forma precária, e que precisam voltar para a escola ou de alguma maneira estudar para enfrentar os desafios que ainda virão pela frente na sua vida, na sua trajetória? Bom, você tem o problema dos que nem estão trabalhando ou que estão trabalhando de forma precária, subemprego, desemprego, mercado marginal, etc, que não são poucos, né? Há de haver uma política especificamente voltada para esses jovens, uma política de atração desses jovens para a volta à escolaridade, né? Porque o número dos que conjugam educação, trabalho e escola é pouco, a maioria ou está trabalhando, ou está estudando, ou nem trabalha nem estuda. Então, esse grupo enorme dos que não estão ainda na escola, ou que já deixaram de estar na escola, desde 2009 existe uma lei de obrigatoriedade de 15 a 17 anos estar na escola. Foi expandido, né? E você tem duas coisas aí, a questão da oferta, né? Que hoje, principalmente em termos de ensino médio, você tem carências de vagas, tem estados como Pará que faltam 10 mil vagas, né? Então tem uma questão de oferta e tem uma questão de aumentar a demanda, né? Grande campanha de estudar vale a pena, incentivos 1000 para esse menino, volta para a escola. E o sistema mesmo de conselhos tutelares de o menino que está fora da escola, a família ser responsabilizada, assim como é de 7 a 14, pela não escolaridade, ou não cumprimento do direito à escolaridade desse jovem. Então, eu acho que a nação tinha que ter esse objetivo. Até 17 anos tem que todo mundo estar na escola. Bom, mas você tem os que já estão fora da escola, já estão trabalhando. E aí eu acho que, mais uma vez, a questão da parceria é uma coisa importante. Porque, para o empregador, você ter um analfabeto funcional é um karma, é uma coisa horrorosa, né? Porque não sabe ler instrução, não sabe ler... Enfim, eu acho que parcerias público-privadas entre empresas e seus fornecedores, inclusive, e os sistemas públicos para oferecer esse tipo de atendimento, às vezes nas próprias empresas, com profissionais oriundos do sistema público, podia ser um passo importante. Então, aí também a parceria podia ser uma forma de, dentro do espaço de trabalho, mas formalmente reconhecido pelo Estado, você ter uma correção de analfabetismo daqueles que já estão no mercado de trabalho.
Talvez de preferência, talvez seja tão importante mesmo essa questão da parceria pública e privada, porque se essa educação não se der no espaço da empresa, imagina, às vezes a pessoa que já tem um filho, se for para uma escola noturna, voltar para o banco escolar, né, isso é um desafio. Talvez ele vai ser expulso de novo daquela escola, né? Exatamente. Você sente que as empresas estão dispostas a dar esse passo, essa parceria? Olha, eu tenho estado nos meus últimos tempos muito em contato com empresas que têm muito interesse na área de educação. Quer dizer, se você for ver o número de fundações e institutos que surgiram na última década, é uma coisa impressionante. Todo mundo quer colaborar, mas às vezes não sabe exatamente como. Quer dizer, pensa que a colaboração é só investimento social em algum programa de alguma organização, etc, etc, quando o problema está lá com ele, né? Quer dizer, eu fico pensando, se as empresas que gastam dinheirão em capacitação, algumas inclusive criam suas próprias universidades, né? A história da universidade corporativa também está aí germinando em todos os lugares. Se parte desse recurso fosse investido nesta base do seu recurso humano, né? Fazendo com que o mínimo da capacidade de ler, escrever, interpretar fosse oferecido para todos, isso seria economicamente muito importante para essa empresa, né? Que às vezes gasta muito nas consequências disso. Então, eu acho que outra coisa, quer dizer, a gente fala assim, deveria haver uma grande conscientização dos pais, dos alunos sobre o valor da educação, sobre como contribuir. Os pais dos alunos são colaboradores dessas empresas, né? Quer dizer, se os sistemas de recursos humanos tivessem programas para, vamos dizer, instrumentalizar esses pais para contribuírem para a educação dos seus filhos, também seria de uma valia enorme. Então, a coisa é o seguinte, empresa, olha para dentro, olha o que você pode fazer para os seus funcionários, o que você pode fazer pelos filhos dos seus funcionários, antes até de sair à busca de um investimento rentável. Esse é muito rentável, com certeza. Ora, Wanda, a meta, especificamente no caso do analfabetismo funcional, é reduzir em 50% essa taxa de analfabetismo funcional. Então, agora a gente tem a pergunta do professor Vitor Figueiredo exatamente sobre essa questão. Meu nome é Vitor Figueiredo, eu sou professor de português, língua portuguesa do Colégio Pedro II, e eu queria saber se a melhor meta com relação à alfabetização não seria erradicar totalmente o analfabetismo funcional até o fim da vigência do PNE atual. A gente tem até 2021 para isso. Mas eu concordo perfeitamente com ele. Quer dizer, eu acho que se a gente não tiver metas ousadas, a gente não vai ter estratégias ousadas, não vai ter estratégias criativas. Então, se a gente bota, quer dizer, você pode diminuir em 50% só investindo em fechar a torneira, né? Quer dizer, você fecha a torneira, você não cria novos, percentualmente você vai diminuir. Mas eu acho que há de haver estratégias voltadas para esse resíduo. Agora, e se a gente, por outro lado, se a gente coloca metas ousadas demais, não corre o risco também disso, da meta ser tão distante, de não se acreditar ser capaz de atingir aquela meta e a gente terminar por ficar frustrado? Você sabe, isso com certeza, né? A gente quer que 85% dos jovens estejam no ensino médio. Hoje tem 50%. Enfim, a reprodução da pobreza se dá na reprodução da educação, né? Numa educação de acesso e qualidade, né? Enfim, eu acho que tem que ser ousado, tá, tem que sair todo mundo. Bem, porque... Ainda mais no caso dessa meta, né? A gente discute o Plano Nacional de Educação, metas para o futuro, para o século XXI, e essa é uma meta do passado, essa é uma meta do século XIX, né? Exatamente. Quem sabe no próximo programa Entrevista, no próximo Plano Nacional de Educação, a gente esteja já em um outro patamar, né, Wanda? E eu espero que eu esteja neste mundo. Eu também. Muito obrigado, Wanda. Obrigado a você que nos assistiu e voltaremos a discutir no próximo programa mais uma meta do Plano Nacional de Educação.